Meu nome é Aldo Altenhoff e eu tenho 34 anos. Cristine Verlang, 29 anos. Nós estamos juntos desde a Copa de 2002, né? A gente passou por todo esse período aí do namoro, né? Depois a gente foi morar junto, né? Depois veio a Gigi também. Maria Vitória Rambo Birke, 79. Lauro Felipe Birke. Nós estamos casados, nós dois, com uns 34 anos agora. Eu tinha 47 anos quando casei com ele. Primeira esposa era uma irmã dela. O nome dela é Giovana, tem 4 anos. E depois que ela nasceu, acho que só nos aproximou mais, porque acho que vai para outro nível o relacionamento, né? O amor sempre fica, mas o outro com sexo assim, isso sempre fica mais fraco. Para a maioria das pessoas, uma vida sexual ativa e satisfatória é fundamental. No entanto, a rotina dos relacionamentos, o estresse no trabalho e a chegada dos filhos pode afetar muito o desejo sexual. O que fazer quando isso acontece? Com o envelhecimento, a diminuição da libido e outras disfunções sexuais tornam-se mais comuns. Mas o avanço da idade não precisa ser encarado como o fim da vida sexual. Mitos, preconceitos e falta de um diálogo aberto dificultam uma sexualidade saudável em qualquer faixa etária. Sexualidade, apesar de não ser considerado, né, muitas vezes a sexualidade fica colocada à parte nessas questões de saúde, ela é um indicador, hoje considerado um indicador da qualidade de vida e da saúde das pessoas. Porque para a função sexual correr bem, se ela funcionar bem, nós precisamos de um substrato biológico que esteja em ordem, um organismo que funcione bem, de um psiquismo que esteja ok também, a mente, os pensamentos, a construção do comportamento. E ao longo desses anos de convivência, assim, o que vocês acham que mudou na vida sexual de vocês? Eu acho que tem aquela coisa da fase do namoro que é diferente, que é mais, né, paixão e aquela coisa juvenil, assim. E daí depois, quando foi morar junto, sem filhos, eu acho que também era mais... Mais livre? É, mais livre. E daí depois, agora casado e com filho, a gente tem que saber levar, tem que saber... hoje ou vamos levar a Gigi pra ficar na casa dos avós, vamos fazer uma coisa diferente. Mas no começo do namoro era mais frequente? O que vocês notavam de diferença? Acho que tem até uma frequência, porque tem muita novidade também, né? Estão se conhecendo. Assim, a gente tá se conhecendo, né? Mas eu também acho que o sexo melhora com o tempo que conhece a pessoa, então quanto mais também conhece, tem acho isso, que né? fica melhor. A qualidade fica melhor depois com o tempo. Uma resposta sexual saudável, ela compreende uma boa resposta cerebral aos estímulos sexuais, isso quer dizer ativação do desejo sexual através de estímulos. Esses estímulos podem ser sensoriais, podem ser estímulos mentais, produzidos pela nossa imaginação, pelas fantasias. E aí o nosso organismo ele vai respondendo com as reações específicas da fase de excitação. Por exemplo, no homem, a ereção do pênis é um desses fenômenos. E na mulher, a lubrificação vaginal é um fenômeno desses também. Como é que vocês conseguem inserir a vida sexual com a correria toda que a gente costuma viver? Isso que eu sinto mais que é o que atrapalha, na verdade, a vida sexual. Não quer ou tá muito cansado, alguma coisa? Não, acho que tem que saber respeitar. E, bom, na outra semana, na outra vez, eu acho que exatamente não é a frequência que é o que é importante, né? Sim. Não vai só fazer por fazer pra dizer que tá fazendo. A excitabilidade intrínseca é uma coisa que é como se fosse a nossa maneira individual de responder às coisas. É como o nosso paladar. Tem gente que gosta mais de doce, tem gente que gosta mais de salgado. A excitabilidade intrínseca do ponto de vista sexual quer dizer que o mesmo estímulo, numa pessoa ele pode ser agradável, na outra pode ser inibidor. Cada pessoa pode responder de uma maneira diferenciada e absolutamente
individualizada com relação aos estímulos sexuais. E precisa que os fatores emocionais sejam minimamente favoráveis. Então, do ponto de vista cerebral, é uma interação entre o nosso racional, o nosso emocional e a nossa parte neurológica. Sempre que o sexo é prazeroso e saudável, no final da relação sexual e durante todo o percurso da relação sexual, acaba existindo vários momentos de prazer, né? E claro que, no geral, teremos uma satisfação sexual, né? E que vai gerar uma satisfação emocional, e isso vai gerar aumento na qualidade de vida e aumento na autoestima. Como é que vocês mantêm essa relação? Acho assim, se a gente está junto, está casado, tem que viver a vida assim com amor e certo, né? Juntos. Gosto mais assim, coisa como ela, porque meu signo em abril chama-se Touro. Touro? Ele é touro, signo. Mas e daí, o que tem esse signo? Ele acha-se assim mais... favorável. Mais... Favorável sim, à sexualidade? Sim. Quais são os principais problemas envolvidos na sexualidade? Os homens vêm consultar muito por ejaculação precoce e homens mais velhos por disfunção erétil. E as mulheres, elas vêm mais por desejo sexual hipoativo, né, que também é chamado de libido diminuída, libido baixa. E o segundo problema que mais traz mulheres no consultório é a falta de orgasmo. O que é diferente no corpo da mulher? O homem se acha um touro até... Sim, até o fim. Até o fim acha que vai ser um touro. Eu acho E assim. a mulher... A mulher, desde a menopausa, ela sempre fica mais assim, menos. Existem algumas condições orgânicas que atrapalham a sexualidade, notadamente a depressão, né, alguns casos de ansiedade e alguns medicamentos antidepressivos, os inibidores de apetite. Essas seriam as coisas que mexem com a biologia da resposta sexual. Mas no caso das mulheres, na grande maioria das vezes, a causa é psicológica ou psicossocial, como a gente chama, né? Tem a ver com a criação dessa mulher, com o comportamento, com a inibição, com a repressão, com a falta de conhecimento do corpo, muitas vezes com fatores ligados ao relacionamento, à interação conjugal, então ao fato dela não se conhecer direito, não saber o que esperar. A energia do touro vai mudando, né? E às vezes o touro também dá uma falhada. Mais fraco, né? Às vezes o touro fica meio gripado. Mais falhadas. Mais falhadas. Dá umas falhadas? Dá sim. Na terceira idade, se a gente for pensar, existem mudanças biológicas, né? O homem é mais lento para ter ereção, a mulher é mais lenta para lubrificar. Mas podemos ter uma sexualidade saudável na terceira idade, né? Desde que haja investimento nas situações de casal. Tem outras coisas no corpo que dá para usar também, né? Sim. Na sexualidade. Existe a boca, né? Existe o prazer de tocar na pele, né? O prazer de fazer a carícia. E tudo isso é sexualidade, né? E isso ajuda também a acordar o touro, não ajuda? Ajuda sim. Claro. As pessoas aos 60, aos 70 anos de idade não vão ter a mesma vida sexual que tinham aos 20, elas precisam saber disso e não criar esse tipo de expectativa. Então é preciso que a gente vá acompanhando essas modificações, aceitando a mudança de ritmo, de velocidade que existe no próprio desempenho sexual, como próprio da idade, para poder se adaptar para aquela fase de vida. Como é que tu te sentia pra ter relação sexual enquanto a Cristine estava grávida? Tinha, né, desejo sexual tudo, mas ao mesmo tempo eu ficava, né, preocupada ali com a história de... Na mulher dizia, ai, mas não vai machucar a cabecinha dela, porque já estava encaixada, Sim, né? sim. E ele, ai, mas já tá aqui embaixo. Medo de machucar. eu acho que eu nunca fiquei 100% relaxado, assim. É? Isso é muito comum e provavelmente tem a ver também com o fato de ser uma relação sexual, né? E daí de imaginar que o filho tá no meio. Tá no meio, envolvido, tá ali, Né? né? Eu acho que tem uma questão mais Tem. psicológica Mais do que psicológica. física, né? Nesse Com caso. certeza.
uma coisa é casal de namorado e outra coisa é casal casado, né? Porque o foco do namoro é estar junto com a outra pessoa. E o foco do casamento muitas vezes passa a ser o patrimônio e os filhos. E eles param de exercer atividades a dois. Como saber que essa naturalidade ou essa parceria não está funcionando muito bem? Sempre que sexualidade não significa mais prazer e começa a significar outras coisas, outros nomes, obrigação, me lembra a frustração, me lembra que eu não funciono bem como mulher ou como homem. Porque às vezes acontece assim que fica quase sem nada de interesse sexual no começo, né, da vida do nenê. Isso aconteceu com vocês, assim, de dar uma parada 100%? Não, sempre teve, porque eu ainda me lembro do negócio do obstetra, que, né, que o Alto queria que eu perguntasse quando que podia. Se tinha que ter um período de resguardo. E eu lembro que ele disse assim, não tem um tempo pra dizer. Não é a quarentena. Não tem quarentena. Quando tu estiver se sentindo bem, tiver à vontade, tu não vai sentir dor, não tem problema. Após o parto, a mulher sofre uma alteração hormonal súbita que reduz a sua libido. Além disso, com a amamentação, entra em circulação um hormônio chamado prolactina, responsável pela produção de leite materno, e que também inibe a função dos ovários, reduzindo assim o desejo feminino. Acho que a mulher sente mais, fica melhor quando tem um relacionamento, quando tá namorando. O homem já te conhece, tu tem mais intimidade pra dizer o que tu gosta, o que não gosta. Existem muitos mitos e preconceitos que envolvem a sexualidade feminina, e isso pode dificultar o prazer sexual. As queixas mais comuns entre as mulheres são a dificuldade em obter o orgasmo, a falta de desejo e a dor durante a relação sexual. Conhecer melhor o próprio corpo e conversar abertamente com o parceiro são formas de lidar melhor com a sexualidade. Tem mulheres que estão satisfeitas, outras não. Depende, eu acho que é médio, assim, a satisfação. Acho que a mulher hoje em dia anda mais segura, assim, do que ela quer exatamente em relação a sexo. Pra mim, assim, eu acho que algumas pessoas, sim, né? Não são todas que estão satisfeitas hoje em dia, né? Uma questão de parceiro mesmo. Tem uns que não sabem, ou eles não conversam contigo, ou eles fazem de qualquer jeito. A rotina, a falta de querer inovar e achar que é tudo uma mesmice sempre. Acho que os dois tendo intimidade o suficiente, se conhecendo o suficiente para saber onde tocar, para saber como abraçar, como beijar, onde beijar e tal. Eu acho que as preliminares são fundamentais. As mulheres que não têm orgasmo não aprenderam a fazer sexo consigo mesmas sozinhas, não aprenderam a ter orgasmo sozinha e, por consequência, vai ser muito difícil aprender isso numa relação a dois. Então, como é que a gente poderia fazer para aprender a ter orgasmo, né? Se masturbar pensando em algo erótico ou romântico, misturado com erótico, que as meninas gostam mais, né? E também conjugar alguns verbos. 100% de envolvimento, 100% de conexão, estar inteira ali, curtindo tudo que está acontecendo para fazer a curva ascendente, porque o orgasmo é fruto de uma curva ascendente. Tá bom, tá muito bom, tá mais do que bom, tá ótimo, tá mais do que ótimo, tá excelente, tá maravilhoso, tô tendo orgasmo. Tu acha que pra mulher é diferente? Eu acho que a mulher sente mais, fica melhor quando tem um relacionamento, quando tá namorando. O homem já te conhece, tu tem mais intimidade pra dizer o que tu gosta, o que não gosta. Eu acho que tem isso. E tu acha que tem a ver também com tu te conhecer mais? E também, com certeza, eu acho que também. Com o tempo foi melhorando, assim, né, tal, tudo. Tu acha que melhorou pra ti ou tu nota que ela passou a ter mais prazer? Daí, né, porque... Os dois. Claro, porque pode acontecer na relação, daqui a pouco o homem se satisfaz, né, chega, por exemplo, ao orgasmo e a mulher não, né, até uma coisa até comum, digamos. Mas no momento que os dois chegam também, né, é muito prazeroso, né, também parece que o prazer se intensifica, né. O estresse pode causar disfunções sexuais? Sim, o estresse pode causar disfunções sexuais porque o foco da vida da pessoa torna-se resolver o problema que causou o estresse. Também porque sobra pouco espaço para o exercício tranquilo do prazer e da sexualidade. O tamanho do pênis interfere no prazer sexual? Não e sim. Não,
Porque pensando numa situação homem e mulher, a vagina tem muitos nervinhos para prazer nos 3 centímetros iniciais. Então, a maioria dos pênis, cuja média está em torno de 14 centímetros, vão massagear essa região com muita folga. E sim, se por acaso a mulher internalizou que pênis de tamanho maior do que a média é afrodisíaco. A menopausa causa diminuição do desejo sexual? Sim e não. Sim, se a mulher prevê muitas perdas nessa fase, como a perda da juventude, a perda da maternidade, e se ela tiver um climatério muito sintomático, com muitas intercorrências clínicas. E não é o que vale para a maioria das mulheres que foram felizes sexualmente a sua vida inteira e vão continuar sendo também durante o climatério. Com que idade que teve a menopausa? Eu fui operada já com 48, 9 anos. Né? Por aí. Aí tiraram o útero. Tiraram o útero. E aí depois não tem mais tanto assim, mais afastado, sabe? Por que tiraram o útero? Eu fui no médico, aí ele disse que tem uma bola assim no útero. Claro que uma cirurgia na área genital mexe, né? Eu não era mais assim como era antes, com o marido, sabe? O que mudou? Baixou um pouco o que a gente chama de libido? Assim, de prazer, sabe? A ereção é desencadeada por um estímulo que está no cérebro e que esse estímulo pode ser um estímulo auditivo, um estímulo sonoro, pode ser um cheiro, pode ser uma lembrança, pode ser uma visão. Tudo isso vai desencadear uma série de fenômenos neurovasculares que vão acabar determinando então a ereção peniana. Disfunção erétil é o indivíduo que tem dificuldade para obter e ou manter uma ereção adequada para a atividade sexual. A gente tem disfunções eréteis puramente psicogênicas ou disfunções eréteis mistas. Ninguém tem disfunção erétil só orgânica, porque todo paciente que vai ter algum problema orgânico prejudicando a ereção, obviamente vai ter o componente emocional envolvido. Bom, então o diagnóstico da disfunção erétil é feito com uma boa anamnese, com uma boa história. A gente faz alguns exames complementares e nessa história já do indivíduo, ele já vai nos mais ou menos direcionar. Se o indivíduo é um hipertenso, ele é fumante, ele usa algumas medicações, alguns antidepressivos, alguns antihipertensivos, então já vai nos direcionando para que lado é a disfunção erétil. Para agitar o touro mesmo, para dar energia para o touro, demora mais também, né? Claro, tudo isso. Ora aprende-se, né? Como se diz. E tem que ter pressa, senão se foi. Não é mais rápido. É. Tudo mais rápido tem que ser, né? E metade dos homens adultos com mais de 40 anos vai começar a apresentar algum problema de ereção. Pode ser um problema leve ou um problema mais grave. Aí tudo depende da faixa etária, vai depender de comorbidades, de drogas que usa, do estilo de vida e tudo mais. Tem muitos antihipertensivos que são nocivos para a sexualidade, vão desde alterações de libido, alterações de ejaculação até alterações de ereção, e tem alguns antidepressivos que têm exatamente os mesmos efeitos. Está muito em moda agora é o pessoal da terceira idade usar aquele remedinho, né? Nem conheço. Nem conhece? Não. Qual é o segredo? Esperar para mais tempo e coisa outra, não precisa ser apurado. Uma vez identificado então o problema, seja disfunção erétil, ejaculação precoce ou alteração de libido, a primeira medida a tomar é corrigir o estilo de vida. Nesse momento a gente pode associar uma droga oral. São drogas altamente eficazes, são drogas seguras, que todas as pessoas podem usar, inclusive quem já teve infarto, quem já botou válvula, já botou stent, não tem. Existe uma única contraindicação formal, que é o indivíduo que tem angina, tem dor no peito e que usa nitrato, aquelas medicações que se botam embaixo da língua. A taxa de resposta, em geral, sem estratificar em grupos de hipertensos, deprimidos, enfim, a taxa de resposta, em geral, é acima de 80%.
E vocês chegam a conversar sobre a vida sexual de vocês? Que às vezes os casais não falam, né? Como é que é isso entre vocês? Conversa bastante. Eu converso bastante, né? Mulheres sempre falam mais. Conversa, mas homem sempre fala. Eu sou mais objetivo. Né? Se conhecer bastante ajuda na relação sexual? É fundamental se conhecer até pra saber isso, ó. Ele não tá muito afim porque tá cansado. Mas se eu tô muito afim, o que eu posso fazer pra estimular? Pra estimular. E às vezes eu incomodo, né? Até conseguir o que eu quero, né, amor? Tu sabe. E o contrário também, imagino, O contrário também. E vocês já usaram algum tipo de recurso, assim, filme, alguma coisa de sex shop, essas coisas que às vezes os casais usam pra dar uma apimentada na relação? Já. Agora na Páscoa eu tinha dito que eu peguei não, tem que fazer uma surpresa. Eu não sei, acho que a gente tava, não sei se foi de manhã que a gente tava dormindo, eu tinha dormido na casa da minha mãe. Daí eu peguei a orelhinha de coelho dela, da fantasia da Páscoa dela, já botei uma fantasia branca ali de coelhinha pra fazer a surpresa. A gente vai tentar instrumentalizar a pessoa com as informações e os conhecimentos para ela poder criar dentro de si todo um referencial próprio, né, para a resposta sexual. Ela tem que conhecer o corpo, o jeito que funciona, o que é bom para ela, o que não é, o que estimula, o que inibe, o que dá para ser negociado, o que são novas formas que ela precisa vir a conhecer. Boa parte da clientela a informação tem, só que não consegue traduzir isso em comportamento, em atitude. Então, o que a gente vai tentar fazer na terapia sexual é fazer com que a pessoa se aproprie de novos conceitos, de novas sugestões e incorpore aquilo na sua vida, no seu comportamento, passe a praticar de uma forma que seja realmente mais satisfatória, mais adequada. Então, existem exercícios que ajudam a revitalizar essa sexualidade, exercícios da musculatura, exercícios mesmo de assertividade, muitas vezes, de comunicação, para que o casal possa aprender direito como estimular melhor o outro. Então, tem algumas sugestões diretas nesse sentido. Isso é o que mais resolve nos casos da sexualidade, porque poucos casos nós vamos ter, principalmente em mulheres, grande parte é desconhecimento, é mito, é repressão, é vergonha, muitas vezes. Quando vocês eram pequenos, assim, ou adolescentes, como é que era a educação sexual em casa? Tinha uma conversa ou era uma coisa mais fechada? Pelo menos na minha casa não tinha. E eu já tinha uma boa relação com a minha mãe, então foi até mais tranquilo, mas também não era algo assim de sentar e conversar tão abertamente, assim. Hoje em dia a sexualidade ainda é um tabu em casa? Ainda é um tabu, né? Qual é o papo mais frequente dos pais com os filhos? O papo mais frequente é sobre camisinha, sobre pílula. Os pais falam muito mais da prevenção de um exercício errado e irresponsável da sexualidade. E não falam do prazer. Pai e mãe falar do prazer são casos totalmente isolados. Falar que aumenta a autoestima, que aumenta a união do casal, falar que sexo é bom. E como é que vocês pretendem, não sei se vocês já pensaram nisso, ajudar na educação sexual da Giovana? Acho que o Aldo evita pensar. Eu acho que o homem tem mais ciúmes da filha mulher, assim, né? A Cris, eu acho que até por esse lado, por também ter aquela intimidade feminina, eu acho que ela vai conseguir ainda passar mais informações até do que... Eu acho que é importante. Mas eu também sempre procuro cuidar já desde agora, né? Porque a criança já desde cedo também, né? Ter toda essa relação. Você vai tomar banho com os pais, alguma coisa assim, né? Então já pergunta alguma coisa. Como que os pais podem fazer para estimular uma sexualidade saudável? Primeiro, eles têm que ter uma visão positiva de sexualidade, né? Porque se os pais estão vivendo um momento de infidelidade, um momento de crise conjugal ou de problema sexual, vai ser difícil ser natural quando a criancinha perguntar por que o maninho tem o tiquinho e eu não tenho o tiquinho, né? Como que a mamãe tá grávida? Como é que o bebê foi parar na barriga da mamãe? Então, todas essas perguntas vão ser feitas provavelmente na infância. Desde que os pais ajam com naturalidade, mas se na primeira pergunta a criança já foi barrada, não, eu te explico isso depois. Para alguém ela vai perguntar e não necessariamente ela vai ouvir a melhor resposta, né? Então, essa questão de começar a falar de sexo com 12, 13 anos é tarde, né? Muito tarde. Não adianta pensar, né, em educação sexual e tu não ter aquela liberdade de falar com o filho.
Então, eu acho que justamente de ter uma boa relação com ela, para ela for crescendo, continuar sempre bem, poder saber que pode se abrir com a mamãe, que pode conversar, que pode... E daí, assim, tu poder orientar, né? Saudável é, para mim, a saúde em primeiro lugar. E comida boa sempre. E se divertir. Ser saudável, eu acho que nesse ponto é estar feliz, né? Tu procurar sempre a felicidade, né? Na verdade, a sexualidade está dentro disso. A gente está satisfeito, está feliz, está bem um com o outro. Eu acho que ser saudável é um conjunto, é um todo, né? Em todos os aspectos da vida. Você gostaria de rever este programa ou outro de nossa série? Visite www.tvbrasil.org.br/sersaudável.